Nós falamos ao vivo aqui direto da Praça da Matriz, no centro de Matão. Vamos conversar com o engenheiro agrônomo, o Zuclo, né? O Antônio Luiz Zuclo. Ele é o nosso consultor para esses assuntos. E é sobre a safra de grãos, que está projetando mais de 300 milhões de toneladas. Este é um apontamento do IBGE. É um apontamento maior do que o ano passado, maior do que ocorreu no ano passado, não é isso, Zuclo? Bom dia. Bom dia a todos. É sempre um prazer falar com vocês. O ano passado a gente encostou em 300 milhões de toneladas. Esse ano a Conab tem uma previsão de 322,5, 323 milhões de toneladas, por conta aí de uma série de fatores, né? De fatores edafoclimáticos, os famosos fatores edafoclimáticos, que é o nosso clima, o nosso relevo, o nosso tipo de solo, que é muito favorável, o nosso regime de chuvas, né? Isso aliado também à pesquisa, as universidades que têm contribuído demais na pesquisa, as próprias indústrias relacionadas ao agro, com insumos e defensivos, que têm trabalhado com muita pesquisa para que a gente consiga, ou conseguiu, esse número que a cada ano vem batendo recorde, né, de produção, né? Eu lembro, não muito tempo atrás, o Brasil produzia 70 milhões de toneladas de grãos e hoje a estimativa é de 323 milhões de toneladas. Portanto, o Brasil é um destaque no mundo na produção de grãos, né? E a inovação tecnológica também, além da inovação tecnológica, as práticas agrícolas modernas acabam influenciando neste aumento. O que eu falei, além dos fatores de recursos naturais que a gente tem, a pesquisa avançou demais, né? O Brasil, em 30 anos, a produtividade média praticamente dobrou por unidade diária, enquanto que a fronteira agrícola aumentou apenas 5%. Portanto, isso se deve só à tecnologia, né? Da indústria, da própria Embrapa, que é uma entidade muito importante, que ajudou e contribuiu demais, e também o produtor, né? A bravura e toda a dedicação do produtor que tem alcançado esse número. Um conjunto de fatores que contribui e contribuirá para que esse número aumente ainda mais, a gente não tem dúvida disso, né? Zuclo, no setor da laranja, a produção ela teve algum destaque na projeção apontado pelo IBGE? Citrus estima o fechamento da safra, que esse ano a safra vai avançar um pouquinho mais, ela deve ir até finalzinho desse mês ou até entrar em fevereiro, mas está estimado em 323 milhões de caixas de laranja, né? Bem menor do que a gente teve. O Brasil já chegou a mais de 400 milhões de caixas, né? Isso também se deve ao Green, né? O Green praticamente dizimou a citricultura na nossa região e em São Paulo. No último levantamento da Fundecitrus, a gente tinha 34% das plantas afetadas com Green, e hoje a gente já está com 44%, ou seja, dos 169 milhões de plantas que a gente tem, 44% tem a morte comercial já decretada. Portanto, é uma coisa muito ruim para nós, né? E Citrus, que já migrou para o sul de São Paulo, está indo para o centro-oeste, principalmente Mato Grosso agora, para tentar escapar dessa terrível doença aí, né? É isso que eu ia falar, os produtores estão migrando cada vez mais para tentar fugir. A gente tem historicamente uma série de exemplos de culturas que mudou de lugar em função disso. O café é um grande exemplo, né? Ferrugem do café. O café que São Paulo era, a nossa região aqui, Ribeirão Preto, que era tida como assim, o grande produtor de café do Brasil, né? Em função da ferrugem, isso mudou para Minas. Hoje a gente já tem uma série de coisas que a ferrugem deixou de ser problema. Mas o café hoje está no sul de Minas. O mamão, que era na região de Monte Alto, migrou para a Bahia. O feijão que a gente tinha aqui por causa de uma virose mudou. O próprio tomate. Então a gente tem historicamente uma série de culturas que migraram de lugar em função de ataque de pragas e doenças. O Zuclo, falando no café, o café é uma das principais exportações agrícolas, né? E qual que é a expectativa para a safra de café em 2025? O café especificamente ele vem, Felipe, em três safras consecutivas em queda de produção. Hoje a estimativa para essa safra que a gente está percebendo e está vendo é 57 milhões de sacas de café. A safra anterior foi em torno de 60, né? E a anterior ainda foi um pouco maior. Portanto, o café vem aí. Isso é função da área, porque a área de café, se a gente comparar com grãos, que é uma área muito grande, assim, a probabilidade de você ter um problema climático que afete tudo é muito grande. A área de grãos nós estamos com 80 milhões de hectares, e a área de café no Brasil não dá 2, dá 1 milhão e 800 mil hectares, encostando em 2, né?
Portanto, qualquer problema que tenha afeta diretamente a produtividade e a produção. E isso acaba também aumentando no bolso do brasileiro. É, porque é uma coisa, é uma função direta, né? Se a produção cai, evidentemente que o preço vai subir, né? Ô Zúculo, e a soja, ela continua sendo a principal cultura de exportação no Brasil? O Brasil é líder hoje de 9 agroprodutos. Do que o mundo importa de produtos do agro, o Brasil é líder em 9 agroprodutos, a soja é um deles. Então o Brasil é líder mundial na produção de soja, na exportação de soja, carne bovina, suína e carne de frango, no açúcar, celulose, algodão, milho. O Brasil é líder nisso e a soja é o carro-chefe do Brasil, né? Desses 323 milhões de toneladas que a gente está falando, 52% é de soja e 48% é de milho. Portanto, o Brasil é líder na produção e na produtividade. Por exemplo, se a gente pegar 1 hectare de soja no Brasil, pegar 1 hectare de soja nos Estados Unidos, na Argentina ou nos outros países que são produtores, na própria Austrália, o Brasil bate em todos eles. E a soja, ela interfere diretamente no preço, por exemplo, da carne, porque ela é utilizada na ração dos bovinos. A soja e o milho são os dois principais componentes, como proteína e energia, né? O milho como energia, a soja como proteína para a ração animal. O frango, o porco e até o bovino, que é de confinamento. Portanto, um tropeço na soja e no milho, isso reflete, por exemplo, no preço da carne, na proteína animal, sem dúvida nenhuma. E o mercado chinês, ele continua sendo o principal receptor da soja aqui no Brasil? O mercado chinês compra do Brasil. Eu tenho um levantamento que o mercado chinês compra mais do que 20 países juntos do Brasil, né? Principalmente soja e também carne, né? Principalmente a carne de frango e a carne bovina. Portanto, a China é um parceiro assim indispensável para a economia brasileira, né? Ô Zúculo, agora nós estamos no período de transição, né? Do Laninha, do El Niño para o Laninha. O que isso impacta diretamente na produção de grãos, na produção agrícola aqui no Brasil? A gente teve vivendo até dezembro, até meados de dezembro, a influência do El Niño, que o El Niño é chuvas mais intensas no sul, médias na região centro-oeste e sudeste e muito baixas na região norte e nordeste. Haja vista o que aconteceu no sul, aquelas enchentes que a gente viu lá, né? E a partir de dezembro a gente está num período de transição, que é hoje, e estão entrando para um período do Lanina, né? Então, se a gente pegar a média de 85 anos do ano, de cada ano, a média de chuva no final do ano, de cada ano, em 85, desde 1941, é de 2.239 milímetros. Nós fechamos 24 com 2.937, praticamente não, exatamente igual, né? Já para janeiro, a média de janeiro de 85 anos é 230. Essa chuva dessa noite foi 12, nós estamos com 40 milímetros apenas. Portanto, a gente já tem aí um efeito da mudança do fenômeno El Niño para a Lanina, né? Janeiro vai ficar muito abaixo da média. Ô Zúculo, e qual que é o recado que você tem para passar, a dica que você tem para passar para o pequeno produtor, que são os nossos ouvintes, o pessoal aqui da nossa região que acompanha o Jornal das Saudades FM, neste período de transição do El Niño para o Laninha, justamente às vezes de chuvas mais fortes? Qual que é a dica especial que você dá para o pequeno produtor, ô Zúculo? Agora, por exemplo, a safra de grãos, o pequeno produtor que tem um pouco de soja, ou a área de cana que ele reformou, praticamente é muito mais soja que amendoim, não tem muito o que fazer porque essa cultura está plantada e já em vias de colheita, né? Daqui a pouquinho começa a colheita de milho e soja, portanto não tem muito assim o que fazer. O que ele tem que ficar muito atento é para o próximo plantio, ver quais serão as tendências de preço de soja e milho, né? E a nossa região é um pouco diferente, Felipe, porque ela tem um pouco de fruticultura, né? Tem assim, bastante, a propriedade pequena tem bastante goiaba, tem manga, são culturas perenes que o produtor não tem muito do que fazer. Ele tem que tentar baixar custo, esse é o grande desafio, né? Ele tentar baixar custo, procurar aí um melhor defensivo, uma balata, evidentemente ele já faz isso, né? Que a função nossa é sempre abaixar custo a nossa vida inteira, né? Mas a agricultura é assim, né? A decisão tem que ser tomada no início do plantio da cultura, porque depois, uma vez instalada, a gente só tem que negociar com São Pedro e nada mais, né? Muito bem, conversamos então com o engenheiro agrônomo Antônio Luiz Zúculo,
Conversando um pouquinho sobre a projeção da safra brasileira para 2025, a projeção aí é de mais de 315 milhões de toneladas de grãos para este ano. E se por acaso alguém aí do estúdio tem alguma pergunta, o Zúculo está na escuta. Eu tenho sim. Bom dia, Zúculo, prazer conversar contigo. Você falava sobre a possibilidade de termos um janeiro menos chuvoso do que anos anteriores. E na semana passada participou aqui conosco no Jornal das Saudades um jornalista meteorologista, o Beltrame, que disse que em fevereiro nós talvez não tenhamos chuva nenhuma, o que acaba sendo um agravante a mais. Bom dia, Tadeu. Eu que agradeço, é sempre um prazer poder falar com vocês ou a gente contribuir de alguma maneira. Só para deixar assim bem claro, eu não sou meteorologista, quem faz agronomia faz uma matéria que chama agrometeorologia, que estuda assim os efeitos da chuva na agricultura, né? Agora a previsão de chuvas, isso é mais para o meteorologista, mas o colega está correto, a previsão é exatamente essa. Janeiro, hoje é dia 16, se eu não estiver enganado, 16, né? A gente está com 17. 40 milímetros, você vê a média, 17, desculpa. Nós estamos aí com a média de 40 milímetros e a média de 85 anos para a nossa região é de mais de 230, Tadeu. Portanto, a gente não vai chegar nesse número de jeito nenhum. Em fevereiro, a previsão também é de um mês assim, com bastante seca, ou seja, pouca chuva também. Zúculo, bom dia. Esteves, tudo bem? Zúculo. Oi, Luiz, bom dia. Tem um delayzinho aí. Bom dia, tudo bem? Você está falando aí tudo bem. Dessa média histórica, né, 40 e poucos milímetros, estamos praticamente no meio do mês. Talvez não chova os 230 milímetros, né, nesses 15 dias restantes. Aí o consumidor está pensando, né, quando ele vai chegar no mercado agora e pega a alface dura e o preço lá em cima. Talvez isso explique também, né? Hortifruti necessita de chuva nesse momento agora. Não de muita chuva para não estragar, mas de alguma chuva para poder produzir, né? É que o HF, Luiz, é um pouco diferente, principalmente verduras. A gente tem, 100% irrigado, né? Então o verão interfere, muito sol, sem chuva ou muita chuva, interfere na qualidade do produto, né? Na época do verão, as verduras, a qualidade é um pouco inferior, a menos aquelas que estão num clima protegido, ou seja, nas estufas. Mas a grande maioria é irrigada, então a questão de precipitação não tem tanta influência não para o HF, porque tem uma grande parte do HF não é irrigada, mas uma parte que é irrigada não teria assim tanta influência direta pela falta ou pelo excesso de chuva, Luiz. Legal, Zúculo, muito obrigado pela sua atenção mais uma vez, um abraço. Eu que agradeço, Tadeu, é sempre um prazer falar com vocês. Bom dia a todos.